Confesso que de antemão eu não preparei a reflexão que pretendo fazer hoje, aqui, né, conosco. Eu estava observando o Face, sempre faço. Eu gosto de dar uma olhada no que as pessoas estão refletindo nas redes sociais. E ali eu me dei conta, ou seja, novamente me dei conta, como o mundo é multifacetado, como as pessoas têm várias opiniões, várias interpretações de mundo, e que algumas se assemelham, outras não se assemelham em nada, são completamente discordantes. Então, fiquei pensando, eu, como professor, qual é o meu papel neste mundo de interpretações? Em tese, o professor deveria ter uma interpretação de mundo preponderante sobre as demais interpretações de mundo no que se refere à sala de aula. O que quero dizer com isso? Em tese, o professor deveria ter uma interpretação, no mínimo, mais relevante que as interpretações do aluno, sob o ponto de vista de que o professor teria mais conhecimento, mais experiência de vida, vamos dizer assim, mais horas de voo nos estudos do que o aluno. Porém, sinto-me bastante inseguro quando eu olho o mundo virtual e ele traz inúmeras informações. Sinto que esse ideal de professor que prepondera sobre a interpretação de mundo do aluno, ele é chocado, ele colide com as possibilidades de interpretações que vêm de todas as partes do planeta e, portanto, dos próprios alunos, e que, eticamente falando, tem valor por si mesmo. Ou seja, a opinião, o ponto de vista, a interpretação do aluno, a interpretação das pessoas são, por elas mesmas, válidas, são um valor em si mesmo. E que, portanto, nada me dá direito, apesar de ser professor, de contrapor uma opinião de um aluno, de uma outra pessoa. Porque a pessoa deve ser respeitada, do seu ponto de vista da sua dignidade e de seu direito de dizer o que quer dizer, de pensar de acordo com sua subjetividade, de acordo com a sua história de vida, de acordo com a sua cultura. Por outro lado, eu, enquanto professor, eu, enquanto alguém que tenho mais horas de voo em relação aos livros, horas de voo em relação aos bancos escolares, graduação, pós-graduação, eticamente me coloca na situação de me pôr como alguém que deve ter uma visão de mundo que prepondere sobre as demais. Pelo menos no sentido de conhecimento científico. Pelo menos no sentido de que a minha opinião prepondera, porque eu tenho mais, abre aspas, como eu disse antes, horas de voo. Hierarquicamente falando, a instituição escola me coloca na condição de alguém que deve, vejam bem, moralmente, eticamente, deve ter uma condição de preponderar sobre o ponto de vista do aluno. Alguém poderá estar pensando agora, sim, professor Amilcar, sob o ponto de vista subjetivo do aluno, tu pode fazer um contraponto científico, pensando assim, o aluno tem direito a opinar, mas a opinião não é científica, portanto, o que tu falas, professor, tem relevância porque estaria mais próximo da ciência. Mas como filósofo,
eu fico me questionando se eu afirmar que eu estando alicerçado em cima da ciência, eu estaria mais próximo de uma verdade? Estaria eu mais próximo de uma verdade por apenas afirmar que eu estou próximo de uma ciência ou das ciências? Questionável. Então, a minha reflexão de hoje é interessante porque eu me sinto em crise e gostaria que todos os professores e alunos se sentissem em crise sobre esse ponto de vista. O que faz com que eu deva preponderar? O que faz com que o meu pensar possa ser tão forte a ponto de conduzir alunos? Creio que essa reflexão faz com que eu junte ao meu dever de preponderar, ao meu dever de dizer o que for mais próximo da ciência, está junto um pensar, uma reflexão ética. Ou seja, quais valores me autorizam a dizer o que eu digo? Quais valores fazem com que eu assuma uma posição e dela não saia enquanto estou dentro da sala de aula? E esses valores, não devem ser só dizer que a ciência me garante, mas sim, penso eu, algo um tanto kantiano, o dever que eu tenho de fazer o bem por ele mesmo. Bastante subjetivo, talvez, o que eu esteja afirmando neste momento, mas não posso deixar de continuar afirmando que um dever ético é preponderante do que eu digo o que digo porque está próximo da ciência. Até porque a ciência tem um tempo de vida útil, a verdade da ciência tem um tempo de vida útil mínimo comparado a milênios que estamos na Terra. Né? O que se diz que é verdade hoje não será amanhã. Porém, penso que o ideal de formação humana, isto não morrerá nunca. Pode até me questionar o que eu entendo por formação humana, o que eu entendo por fazer o bem, mas não aceitarei a questão, por que devo fazer o bem? Farei o bem. A sala de aula é um espaço onde posso pôr em prática esse meu desejo. Talvez esse desejo de fazer o bem. Talvez isto justifique a minha preponderância, o meu pensar como preponderante numa situação da sala de aula onde há diversos pensares. 30, 35, 40 cabeças que pensam. Se eu conseguir manter o que eu quero dizer em sala de aula, com um pé na ciência e um outro pé na ética, e eu conseguir manter esse equilíbrio, talvez seja esse equilíbrio a resposta para por que devo eu preponderar. Não só pelo conhecimento, mas por uma questão ética. Porque é esperado de mim que eu esteja ali naquele lugar, e é esperado de mim não só que eu esteja naquele lugar, mas que eu esteja fazendo o bem naquele lugar de professor. Apenas a questão científica, apenas eu estar ali, apenas porque eu sei mais determinada faceta do mundo, de determinados conteúdos que são um pedacinho mínimo do mundo, não é suficiente para garantir ali o meu lugar. Talvez esteja aí o porquê de que professores é que são chamados a dar aulas.
e não técnicos. Não quer dizer que técnicos saibam mais ou técnicos saibam menos que um professor. Não quer dizer que um engenheiro saiba mais ou menos física que o professor de física. O que eu quero dizer é que o chamado ao professor é um chamado ético. A preponderância está no chamado ético, no chamado ao bem obrar, ao qualificar a humanidade do humano. Agora, seguindo esta reflexão, fica uma questão que está me incomodando já há bastante tempo, que é se o que sendo que justifica a minha permanência no lugar de professor como alguém preponderante, justificaria também provas, justificaria também testes, justificaria também avaliações? Fica aqui esta questão. Por quê? Fazer testes e avaliações, qualquer pessoa poderia corrigir, desde que tenha conhecimento para isso. Não precisa nem ser professor. Ele olha questões de matemática. Matemática, por exemplo, qualquer pessoa que saiba matemática, corrige e dá o certo e dá o errado. Mas a questão ética, o chamado especial para o professor não cabe na prova, porque é muito maior. É muito maior. O que fazer com a matemática no futuro? Como interpretar um mundo, levando em consideração os conhecimentos matemáticos? O bem que eu vou fazer como alguém que tem conhecimento de matemática, por exemplo, não cabe na prova. É bastante provável que alguém esteja imbuído de um sentimento ético muito forte, um aluno extremamente imbuído e um sentimento ético forte de vontade de fazer o bem e não vai bem na prova. Porém, o que queremos com a prova? Medir o conhecimento técnico, o conhecimento científico, a capacidade de responder de maneira correta, ou aquilo que é muito maior que a prova, que é todo aspecto ético, moral, que é o chamado do professor. Fica aqui essa questão. Mas preciso esclarecer que o que eu não quero dizer que o professor é somente, especificamente alguém que ensina moral e ética. Portanto, não precisaria saber matemática para ser professor de matemática. Não, ao contrário. Eu estou dizendo que o professor tem um plus, tem um extra, tem algo incomensuravelmente gigante, incomensuravelmente maior do que todas as outras profissões, que é um forte chamado ético, um forte chamado humano, imprescindível na hora de dar aula, na hora de trabalhar com aquele cidadão. E aqui rapidamente me lembro numa reunião um tempo atrás que eu assisti, em que alguns colegas questionavam a disciplina em sala de aula, e eu pensava cá comigo, lá com os meus botões, mas disciplina também se ensina. Curioso, disciplina também se ensina, mas não está no conteúdo de ética. Desculpa, não está no conteúdo de matemática, nem do de física. Mas está no conteúdo do ser professor, da ascendência que o professor deve ter. Portanto, encerrando, pretendo justificar a ascendência do professor em relação às interpretações de mundo dos alunos, justifico com um pé na ciência e um pé na ética. Qualquer dos pés que falsearem, a minha ascendência fica questionável. Portanto, equilíbrio. O professor é equilíbrio. Ele tem um plus, que é o pé na ética, na moral, e é isso que justifica a matemática, a química e a física. Porque, na verdade, nós não ensinamos só pessoas a serem engenheiros ou médicos. Ensinamos médicos e engenheiros a serem pessoas também.
Fica esta reflexão para este momento.